Olá, nesse vídeo vamos examinar as primeiras questões importantes desse juízo de culpabilidade, dessa característica fundamental da conduta punível, que é a culpabilidade. E o exame dessa questão, digamos mais detalhadamente, no Código Penal se inicia pelo artigo 26, que trata das questões relativas à incapacidade de compreender o caráter ilícito do fato, em razão de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado. Essas são causas da incapacidade que caracteriza o que a doutrina denomina por inimputabilidade. Não é possível imputar-se a determinada pessoa que não tenha uma capacidade, então, de compreender o caráter ilícito do fato. E nós vamos examinar agora, em primeiro momento, as causas relacionadas à doença mental, ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Bem, me permitam apresentar aqui o dispositivo, porque isso facilita a percepção da construção normativa, né? Então, fazendo uma transcrição do artigo 26 do Código Penal, nós vamos ter lá que é isento de pena, e essa primeira informação é importante para que a gente perceba, não há pena porque não há caracterização do crime, e não há caracterização do crime porque não há culpabilidade. Então, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O dispositivo traz um número maior de informações e nós precisamos examiná-las com cuidado. O que é importante perceber, digamos logo de início, é que esse dispositivo acolhe o que na doutrina se denomina por critério biopsicológico, unindo, então, esses dois aspectos de exame, um critério biológico e um critério psicológico. Reunidos, nós teríamos, então, que um problema, uma, digamos, dificuldade de ordem biológica, por si só, não é capaz de isentar a pena, ou descaracterizar a culpabilidade. É necessário que esta, digamos, dificuldade venha a interferir na perspectiva, no aspecto psicológico do sujeito no momento em que ele realiza a ação ou omissão. Então, o biopsicológico significa biologicamente é um problema que interferiu na perspectiva psicológica do sujeito no momento em que realiza aquele comportamento que, nesse momento, já é considerado um comportamento típico e também ilícito. E é importante que nós possamos perceber que nessa aglutinação das questões ou dos aspectos, nós precisamos encontrar um nexo de causalidade. Ou seja, a causa, o problema biológico, por suas características, por seus efeitos, não é? Digamos, causa, não é? Que venha a interferir especificamente impedindo o indivíduo de entender aquele caráter ilícito do fato no momento em que realiza. Eu chamo atenção porque muitas das enfermidades mentais são controladas por medicamento, elas acabam interferindo na compreensão do indivíduo apenas no momento em que há um evento agudo, não é? Quando há uma crise e o indivíduo, apesar de ter a doença mental, por exemplo,
é possível que, no momento em que realiza a ação ou omissão, por não estar em crise, por estar controlado por medicamentos, não haja nenhuma interferência. Então, é muito importante perceber que existe uma causa, que é a doença ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e uma consequência, que é a incompreensão do caráter ilícito do fato, ou a impossibilidade de determinar o corpo, né, o movimento do corpo, em conformidade com esse entendimento, exatamente ao tempo da ação ou da omissão que nós estamos examinando. Então, o critério biopsicológico nos apresenta a necessidade de uma relação, um nexo de causalidade entre a dificuldade, o problema biológico e a perfeita manifestação psicológica do sujeito na hora daquele comportamento. Bem, então vamos examinar as causas, não é, dessa incapacidade. A primeira delas, o artigo 26, então, se refere à doença mental. Bem, doença mental, a ciência médica identifica como sendo estados mentais que não seriam considerados saudáveis e apresentam determinadas características de afetação da compreensão que o indivíduo tem, da consciência que ele pode desenvolver sobre o seu contexto, o relacionamento que as pessoas, então, mantêm naquele ambiente social. E nós avançamos muito em medicina, em especial oferecendo fármacos, né, medicamentos para intervir nessa capacidade de compreensão, mas temos, de fato, uma classificação de doenças, né, um catálogo internacional de doenças, o conhecido CID, que identifica determinados estados considerados mórbidos com determinadas características. E aí nós temos uma classificação que na ciência cumpre uma função didática, mas o desafio de análise da realidade é um pouco mais complexo. Eu quero dizer com isso que, apesar de já existir na ciência, na literatura médica, todo um catálogo, uma classificação dessas doenças, por nome, características, efeitos, etc., no cotidiano digamos, desenvolver da justiça criminal, nós vamos nos deparar com a individualidade das pessoas, ou seja, cada indivíduo apresenta um quadro próprio. Um indivíduo que possua uma doença mental, uma afetação mental, pode acabar apresentando características de duas ou mais das doenças. Então, me parece até possível afirmar que seja frequente que um indivíduo já em estágio avançado de comprometimento das suas faculdades mentais possa apresentar uma série de distúrbios, duas ou três características que sejam fundamentalmente identificadoras de doenças distintas. E esse contexto complica bastante a análise, tanto do médico que examina, quanto, e aí sem dúvida nenhuma, do operador do direito, que está na busca por uma relação de causalidade entre a dificuldade que o indivíduo, então, é acometido e a compreensão que ele possa ter daquele contexto no qual ele opera, no qual ele, então, interage com outras pessoas. Mas nós temos uma referência importante, né? Nós temos uma literatura médica, temos um catálogo de doenças e a identificação daquele estado mórbido como uma doença mental é muito importante para que seja possível trabalhar essa hipótese de exclusão da culpabilidade. Não é qualquer doença, é uma doença mental e ainda uma doença mental que provoque inteiramente, digamos, a plena, inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se movimentar, de determinar o movimento do corpo
de acordo com o entendimento que se possa ter. A doença mental, então, nos tem, digamos, um desafio importante no caso concreto e a ajuda da literatura médica, por isso a intervenção sempre necessária de um perito para examinar o sujeito e fazer um diagnóstico, não é, de quais são os seus sofrimentos, as suas dificuldades de compreensão. Na mesma perspectiva, são causas da inimputabilidade o desenvolvimento mental incompleto e o desenvolvimento mental retardado. É importante perceber que, ao longo da vida, as pessoas vão desenvolvendo as suas faculdades mentais. E a criança, então, tem não somente uma perspectiva emocional em desenvolvimento, em amadurecimento, como também uma perspectiva cognitiva em amadurecimento. Então, ela vai, digamos, ficando mais velha, né? Tendo ao longo dos anos um desenvolvimento físico e também um amadurecimento mental. E esse tema do desenvolvimento mental nos remete a uma comparação importante entre a idade cronológica do indivíduo e o desenvolvimento das suas faculdades mentais. Normalmente, nós temos em crianças, digamos, esse desenvolvimento incompleto. Mas o que nos interessa aqui, e é importante perceber, e já estamos tratando de alguém que, no momento seguinte, vamos examinar esse pressuposto, mas que é o maior, né, que tem no mínimo 18 anos, então, que deva compreender determinadas coisas, como normalmente as pessoas com 18 anos ou mais, né, na fase adulta, conseguem compreender. Então, quando nós falamos em desenvolvimento mental incompleto, a ideia é que aquele desenvolvimento mental não chegou ao seu ponto natural, não chegou àquele ponto que seria o compatível com a idade cronológica, mas ele também não vai adiante. Ele fica na perspectiva do incompleto, fica ainda, digamos, parcialmente desenvolvido. E o desenvolvimento mental retardado, ele apresenta uma perspectiva um pouco distinta. Há desenvolvimento ainda, só que em velocidade, digamos, não compatível com o desenvolvimento cronológico. E nessas duas perspectivas, tanto no desenvolvimento mental incompleto quanto no desenvolvimento mental retardado, o que nós precisamos caracterizar é esse descompasso entre a idade cronológica e a idade mental, se pudermos dizer assim. O que autorizaria a descaracterização da culpabilidade seria uma idade mental inferior à idade cronológica, idade mental que não permitisse conhecer o caráter ilícito do comportamento, ou então o controle do corpo, né? Esses possíveis arroubos, né? Que venham a trazer perspectivas de agressividade, e aí essa idade mental justificaria o descontrole. Nessa perspectiva, nós costumamos também nos referir aos oligofrênicos. Oligofrênicos são pessoas que têm uma idade mental inferior à idade que seria adequada na perspectiva da sua idade cronológica, né? Então, esse déficit de compatibilidade, então, desse amadurecimento. Nós temos na literatura médica, e isso é, em alguma medida, interessante, classificações que são relacionadas à idade, e depois seria interessante conferir nos textos e tal, mas o que se aproxima mais da idade mental adequada, a sua idade cronológica, mas ainda com déficit, não é? Seria denominado de débil mental. E para as duas outras categorias ainda inferiores, de maior distanciamento, não é?
teríamos o idiota e o imbecil. Seriam, digamos, denominações para quem tem uma idade cronológica, digamos, uma idade mental não compatível com a idade cronológica. Bem, mas nós identificamos, então, as 3 possíveis causas. Causa que ocorre no momento da ação ou da omissão, impedindo inteiramente o sujeito de, digamos, entender o que ele faz como sendo contrário ao direito, né, como sendo alguma coisa proibida, né, ou então de determinar-se. E aí determinar-se, de acordo com esse entendimento, essa alternativa diz respeito a existir o entendimento, não é? Só que o indivíduo não consegue controlar o corpo de acordo com o que ele percebe como algo contrário ao direito, na perspectiva da lei aqui, um comportamento ilícito, né? Então, as causas podem trazer 2 consequências. Elas são alternativas e qualquer uma delas presente seria, então, possível excluir a culpabilidade. Das 3 causas, nós podemos ter uma inteira incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato, ou então uma inteira incapacidade de determinação do corpo, do movimento, de acordo com o entendimento que o sujeito tem de que o que ele realiza é ilícito. Então, as causas podem gerar 2 consequências que seriam, então, alternativas. Nessa hipótese do artigo 26, então, nós temos a exclusão da culpabilidade. A exclusão da culpabilidade não permite a caracterização do crime, não permite, então, a aplicação de pena. E o parágrafo único do artigo 26 trata de uma outra hipótese bastante importante e diz respeito, então, a existir uma causa que afeta a compreensão da ilicitude do fato ou a capacidade de determinação do corpo, mas não exclui essa capacidade, apenas reduz a capacidade, e aí nós vamos ter, digamos assim, nós vamos ter uma pena proporcional, uma reprovação que seja proporcional a essa dificuldade. A ideia básica é que quanto maior for a dificuldade, mais eu reduzo a pena e a pena restante, a pena final, então, seria menor. Se o indivíduo tem uma dificuldade menor, vamos imaginar uma pequena dificuldade, uma pequena dificuldade já faz com que nós tenhamos uma distinção em relação ao sujeito que não tem dificuldade nenhuma, mas sendo essa dificuldade pequena, nós vamos fazer uma redução de pena pequena e a pena final vai ser mais próxima, não a mesma, mas vai ser uma pena mais próxima daquela que seria aplicada a um indivíduo que não tem nenhuma dificuldade. É importante perceber que no parágrafo único, nós agora temos um pequeno ajuste. Então, o parágrafo único diz assim: a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. E aí percebam, não é apenas essas 2 hipóteses, né? Ou reduz 1/3 ou reduz 2/3. Pode reduzir qualquer percentual, qualquer, digamos, valor entre esses 2 marcos. E esses 2 marcos, então, que me indicam uma redução mínima e uma redução máxima, são parâmetros de proporcionalidade, na perspectiva em que uma redução mínima seria aplicada quando há uma interferência mínima e uma redução máxima na medida em que percebamos uma dificuldade, uma interferência maior, não é? Uma maior dificuldade que se poderia apresentar naquele caso. E aí, as causas, né? Diz o parágrafo: a pena pode ser reduzida se o agente, em virtude de perturbação da saúde mental, vejam, agora, doença mental
cede lugar à perturbação de saúde mental, ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou, e aí eu vou traduzir, né? Não era inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, percebam que, ao contrário da hipótese do Caput, nós temos uma capacidade reduzida para a compreensão, ou então, existindo a compreensão, uma capacidade reduzida de controle do próprio corpo em conformidade com a compreensão que se tem. E o que tem de novo nessa construção é a perturbação da saúde mental. É claro que uma doença é uma afetação à saúde. No conceito de perturbação da saúde, nós podemos incluir as doenças também. Só que agora, doenças que não cheguem ao ponto de impedir a capacidade plena de entendimento. E nessa perspectiva, nós podemos ter doenças que tragam uma afetação menor, ou seja, que dificultem a compreensão, a capacidade de se determinar de acordo com essa compreensão, mas não a impeçam, não é? E também outras interferências que não dizem respeito à doença, mas que tragam alguma perturbação da saúde. Hoje nós temos uma, digamos, noção de doença que é ampliada em relação a uma compreensão mais antiga que simplificava essa noção, dizendo que saúde é a ausência de doenças. Bem, hoje nós percebemos que a saúde é mais do que a ausência de doenças. A saúde diz respeito às potencialidades, não é? Ao desenvolvimento das potencialidades. Então, no conceito de saúde, nós podemos incluir, não é? Uma capacidade de realizar as coisas que quer, de encontrar, então, felicidade para os relacionamentos, para o trabalho, para as relações familiares, não é? Porque qualquer afetação que traga sofrimento ao indivíduo é uma perturbação de saúde, não é? O indivíduo que, em alguma medida, tem medo, está assustado, está preocupado demais, está cansado demais por uma atividade ilícita, uma atividade física, por exemplo, não é? Pode ter uma afetação à saúde sem que isso implique em uma doença que, segundo a literatura médica, implica em digamos, em um estado mórbido de certa permanência, de, digamos assim, características mais firmes do que uma simples perturbação. Então, nessa possibilidade do artigo 26, parágrafo único, nós temos uma ampliação, não é? E poderíamos reduzir a reprovação diante de perturbações de saúde mental que não caracterizem uma doença. Como, por exemplo, uma pessoa que esteja excessivamente cansada, porque desenvolve trabalho em plantões e não consegue sair, está privado do sono por muitas horas, aquilo não traduz uma doença, mas traduz uma afetação à saúde. É possível que cansaços físicos após exercícios físicos, não é? Intensos, muito intensos, como talvez uma maratona ou uma prova de Ironman, onde se faz maratona, percurso de bicicleta, percurso a nado, ao final desse esforço físico muito intenso, é possível que a pessoa tenha alguma afetação no que diz respeito à sua saúde mental. Uma das afetações que mereceram do legislador uma atenção especial
diz respeito ao estado puerperal. O estado puerperal não é uma doença. O estado puerperal, segundo a literatura médica, é um estado de confusão mental decorrente das fortes dores que podem ocorrer no processo de parto. Então, para esse caso, nós temos uma previsão de crime específico quando, sob a influência do estado puerperal, a mãe mata o próprio filho. Mas vejam, são vários aspectos específicos, né? Nós já examinamos essa questão. Então, se a mãe mata o próprio filho durante o parto ou logo após, sob a influência dessa perturbação de saúde mental, que é o estado puerperal, nós teríamos um infanticídio, que é um crime específico previsto no artigo 123 do Código Penal, e não um homicídio. Nós vamos imaginar que essa mesma mãe, ao invés de matar o filho, agrida uma enfermeira, um médico, agrida uma outra pessoa. Bem, aí nós não teríamos uma previsão específica e o estado puerperal se encaixaria nessa previsão do artigo 26, parágrafo único, com possibilidade de reduzir a pena de uma lesão corporal, ou talvez um crime contra a honra, né? um xingamento, uma injúria, que essa mãe, em estado de confusão mental, acabou praticando contra uma outra pessoa que não o próprio filho, e não estaríamos ali diante daquela situação específica. Tentem imaginar, não é, fazendo um exercício, né, mental, de quais possibilidades de, digamos, perturbações de saúde nós poderíamos caracterizar. Talvez muitas horas dirigindo, muitas horas em trânsito intenso. Uma das questões que comumente é lembrado é a tensão pré-menstrual. Novamente, a tensão pré-menstrual não é uma doença, mas é uma afetação, não é? de humor, de predisposição, que pode se encaixar nessa hipótese de perturbação da saúde mental. O que é muito importante examinar aqui, novamente, é um nexo de causalidade. Então, seja o estado puerperal, seja a fadiga intensa após muitas horas de trabalho, né, privação de sono, aquela situação, não é, tem, então, uma repercussão sobre a compreensão do caráter ilícito do comportamento, ou então sobre a capacidade de se determinar de acordo com essa compreensão. Bem, nessas duas construções, nós não temos previsão para uma situação que acaba tendo um interesse bastante relevante em nossos temas de direito penal, que comumente é denominado por Estado, né, uma perspectiva biológica de psicopatia ou psicose social, não é? A psicopatia, e esse tema é comumente lembrado, né, porque alguns fatos criminais de maior repercussão, né, acabam sendo protagonizados por pessoas que são, então, identificadas como psicopatas. Na literatura, vários trabalhos já identificaram aquela menina que matou os pais, não é? E, na verdade, contribuiu para que duas outras pessoas entrassem no apartamento e matassem os pais. Também um rapaz, não é, que acaba matando um casal de namorados que estava acampado no final de semana e tal. Esse rapaz era até menor de idade, todos lembram desses dois casos. E a questão fundamental desse tema é que a psicopatia, o que nós denominamos de psicopatia, é um problema de personalidade. O que é importante perceber é que não é uma doença. A pessoa nasce com aquela característica de não desenvolver empatia em relação às outras pessoas, evidentemente,
e o seu comportamento social é um comportamento que busca a satisfação das suas necessidades, dos seus prazeres, sem se importar com as pessoas envolvidas, com o sofrimento que possa ser causado. A literatura costuma afirmar que o psicopata, em geral, não é violento, embora eu tenha mencionado 2 casos de crimes violentos, né, de crimes de homicídio, denominados crimes de sangue, né, há uma característica, digamos, mais importante para essas pessoas, que está relacionada à frieza com que elas articulam os seus relacionamentos em busca da satisfação de seus objetivos. Então, a literatura sustenta que o psicopata chora, se com isso conseguir fazer com que o outro se sensibilize e atenda às suas, digamos, demandas, ele conta uma mentira, ele então envolve as pessoas numa narrativa, e faz chantagens e tal, e não se importa de estar se aproveitando do outro. Bem, esse tema que desafia vários trabalhos, né? Na nossa faculdade, alguns alunos já fizeram monografias sobre isso, né? Pela peculiaridade, né? Ele poderia receber uma previsão específica do Código Penal, né? Poderíamos ter uma resposta para essas situações que fosse melhor do que a resposta da pena, que é o que nós temos hoje. E isso é importante, então, dizer que, como o psicopata não é doente, e a doença a gente sempre pensa, né, na possibilidade de cura, na possibilidade de controle por medicamento, em fases, né, em que o indivíduo está doente, depois ele se recupera daquilo. O psicopata, por esse defeito de personalidade, essa falta congênita, não é, de empatia com o outro, ele não sendo doente, ele não pode receber os benefícios do artigo 26, nem na exclusão da culpabilidade, nem na redução de pena. Não é uma perturbação de saúde mental, tampouco. A personalidade daquele indivíduo é assim, e a doutrina sustenta que vai ser sempre assim. Não é algo transitório. O psicopata tem essa característica. Então, a resposta que o ordenamento jurídico dá para ele é condenação, e ao final do tempo de pena imposto, ele deve, então, ser solto, como qualquer outro condenado. Nós vamos examinar a seguir que o indivíduo que é portador de doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, e que seja perigoso, isso significa que ele tem chances de continuar a prática delitiva, tem chances de agredir outras pessoas, ele é perigoso, então, né, precisa de um acompanhamento, ele deve ser submetido à medida de segurança, tema que nós vamos examinar. E a medida de segurança no Brasil hoje só existem 2 espécies, é ou a internação em hospital psiquiátrico, né, que acaba recebendo um nome pouco assustador ou pejorativo de manicômio, né, então internação em manicômio, ou acompanhamento mediante a apresentação em ambulatório. Então, o indivíduo vai fazer controles com o médico. Né? Esses controles são periódicos e os encontros são feitos em ambulatório, né? Em consultório médico. E o psicopata não tem essa possibilidade. Ele não tem que ser encaminhado a manicômio e nem tampouco ser submetido a remédios ou tratamentos com fármacos, porque, pelo menos até hoje, não existe nenhuma forma de intervir nessa característica fundamental da individualidade daquele ser humano, que é a sua personalidade.
Então, concluindo essa, digamos, abordagem, o psicopata não é doente mental, não sofre de nenhum problema, nenhuma perturbação de saúde mental. Ele, como todos os indivíduos que têm saúde, não é? Saúde mental, ele deve ser submetido a julgamento de culpabilidade. Havendo culpabilidade, nós teríamos aplicação de pena, cumprimento de pena em estabelecimento prisional, se for o caso da pena privativa de liberdade, ou prestação de serviços, multa, com qualquer outra pessoa, né? Bem, vamos ficar por aqui e, em seguida, vamos examinar o que acontece com o indivíduo, então, identificado como inimputável, que não recebe pena, mas como o Estado, então, lhe dá tratamento, qual é a resposta que o Estado lhe dirige após ter realizado um fato típico e ilícito, né? No momento da culpabilidade, nós já temos caracterizadas essas duas, digamos, qualidades da conduta que ele realiza. Então, ficamos nesse momento por aqui. Até nosso próximo encontro.